Vamos começar hoje mais um podcast. Esse podcast vai ser super legal. Não tenho dúvida, sabe por quê? A história de quem vai participar hoje aqui eu já conheço um pouco. Claro que no podcast eu vou querer conhecer mais, né, Mendonça? Esse que realmente vem crescendo bastante no setor de franquias, quer entender mais. Fernando, que é CEO, fundador da Elave Lavanderia. Show! Beleza, Fizemos um Henrique? ensaio antes, né? Agora tu sabe, né? Sim, agora eu sei. Agora sabe, né? Não é Show de mais. bola. Obrigado, tá? Por estar aqui com a gente. Henrique, eu que agradeço demais o convite. Um prazer enorme estar aqui. E eu também não poderia deixar de agradecer toda a ajuda que você me deu, né, no começo da franquia. Eu tenho essa gratidão eterna aí por você, porque lá quando eu tinha 10, 15 franqueados, você foi a pessoa que estendeu a mão, a pessoa que me respondia no WhatsApp, tirava minhas dúvidas, né, naqueles momentos ali de inexperiência, não sabia o que fazer, qual decisão tomar. Então, cara, tenho essa eterna gratidão por você e então você sabe que você tem um parceiro aqui para sempre. Show. Mas você sabe que o boleto vai chegar uma hora, não vai? Mas Tô brincando. a gente dá um jeito. As horas estão sendo computadas, tô brincando. Show Já prescreveu, esse já prescreveu. Prescreveu, né, cara? Já foi. Veio de Varginha. Varginha, Mendonça. Varginha é cidade boa. Cidade conhecida por duas situações, tu sabe? Primeiro porque lá fica a sede da franqueadora Elave. E por causa do café, não vem falar de ET, não. Então é por 3. Tem uns ET lá, não tem não? Tem. E lá tem, viu? Agora, entre nós aqui, já viu um ET? Rapaz, não vou falar nem que sim, nem que não. Eu desconfio que já, mas não vou afirmar, né? Rapaz, eu conversava com minha avó era doida para conhecer Varginha, porque ela, de vez em quando, aparecia um na frente dela. Eu falei, eu tô doido para aparecer um na minha frente, mas até agora nada. Lá depois das 10 horas da noite começa a aparecer. Pra rua lá. Tem que entrar para casa, tem que tomar cuidado para não ser abduzido. Brincadeiras à parte, né? Não sei, essa história é muito... É uma história confusa. Né? Existe uma linha que, se você investigar bastante essa linha, você começa a acreditar. Existe uma outra linha que parece que tudo foi uma invenção. Então, assim, eu não opino. Para mim, eu não tenho opinião sobre isso. Então, show. Então, na verdade, são 3 situações. Por ser a cidade da franqueadora, Elave, cidade do café e do ET. Mas não vamos falar de ET, não vamos falar de café, porque eu quero conhecer um pouquinho mais da tua jornada empreendedora e queremos conhecer um pouco mais da Elave, que é um modelo de negócio que eu acompanho e vem crescendo bastante, é um mercado que chama muito a atenção das pessoas. Show? Show de bola. Mas antes, Fernando, eu tenho que falar, sabe do quê? Dos patrocinadores, porque sem patrocínio não tem podcast. Sultz, conhece? Conheço. Sistema bom. Eu já falei para ti que esse sistema é bom. Eu levanto a bandeira aqui porque eu utilizo como franqueadora e eu falo sempre que as franqueadoras precisam conhecer esse sistema porque lá tem vários módulos, expansão, EAD, marketing, chamados, NPS, todos os módulos que uma franqueadora precisa para dar um suporte melhor lá na ponta para os seus franqueados. O Sultz vem se destacando. A última vez que eu conversei com o pessoal lá da Sultz, o Rodrigo, já tinham mais de 800 franqueadoras. Eu acho que já passaram das 1.000, porque realmente é um sistema que vem fazendo a diferença na construção de um franchise mais forte. O link está aqui na descrição do vídeo. Quando você for conhecer, só falar que o Henrique me indicou, porque tem um descontão lá para quem se torna cliente da Sultz. E tem também um segundo patrocínio aqui, que é o ecossistema HGM, esse tu faz parte. Sim. Esse é o ecossistema que nós ajudamos franqueadoras no posicionamento para que possam, né, crescer. Eu bato muito nessa tecla que o sistema de franquias ele é muito interessante, mas precisa crescer para que a franqueadora tenha a capacidade financeira de investir na infraestrutura e também tornar a marca mais forte. Quem ainda não conhece é franqueadora, o QR Code vai estar aqui em todo o podcast, tá bom? Agora, vamos conhecer um pouquinho mais do Fernando. Antes da Elave, tá? Antes da Elave, fala um pouquinho mais da tua trajetória empreendedora. Vamos lá, vou tentar resumir aqui um pouco, né? Eu sempre fui uma pessoa que gostei de testar muitas coisas, né? Então, eu tive muitos negócios que duraram muito pouco tempo, durante muito tempo, né? Então, até ali os 20... Não, peraí, duraram muito pouco tempo, por muito tempo? Durante muitos anos.
Então, explica pra gente. Até mais ou menos os 30 anos de idade, eu tive muitos negócios que acabaram rápido. Aí depois a gente foi amadurecendo, né, na questão empreendedora e começamos a dar uma sequência maior nos negócios. Então, eu me lembro que eu acho que eu já nasci um pouco com esse desejo por fazer negócios, né? Eu lembro quando eu era criança, a gente ia para a roça lá da minha família, né? E a gente reunia nas férias e tudo mais. E eu estava sempre ali como uma brincadeira, lavando o carro das minhas tias e tudo em troca de um trocado, né? De um dinheiro. Então, isso aí eu acho que foi a primeira lembrança que eu tenho de algo de negócio, algo empreendedor, né? E depois disso, eu tive uma segunda experiência empreendedora com mais ou menos uns 18, 19 anos, que foi junto com um amigo, um grande amigo, que é o Roberto Galo, que hoje ele é o meu diretor de expansão lá da Elave. Então, ali com 18, 19 anos, a gente montou uma fábrica de chinelo, né? E compramos uma máquina de chinelo e começamos a fabricar. Fim de semana, a gente agarrava lá e fabricamos uns 100 chinelos. Tipo aquelas compacta print que tinha nos programas de televisão, Isso, mais ou menos aquilo. Tinha uma prensa, a gente colava na mão mesmo, e um chinelo, aquele modelo tipo Kenner, sabe? Aí, muito empolgados, né? Aquele negócio, nós vamos vender mais que alpargatas, não sei o quê, coisa de jovem, né? E aí saímos para o mercado para vender os chinelos. Aí tinha um amigo em comum nosso, que ele tinha uma distribuidora de calçados. Aí chegamos lá, com o chinelinho debaixo do braço, né? Falamos, agora nós vamos arrebentar. Eu lembro, nosso custo de produção era R$ 5,50. Que nós vamos vender a 12, a 15, a nossa margem vai ser muito alta, nós vamos ganhar muito dinheiro e tal. Aí chegamos lá, ele falou assim para nós, ele falou, vem cá. Aí levou a gente lá dentro do depósito dele, pegou um chinelo igual ao nosso, só que muito mais bem feito, muito mais bem acabado. Ele falou assim, esse chinelo chega aqui para mim por R$4, da Bahia. Aí a nossa empresa já acabou na primeira semana. Nasceu e morreu no ninho, né? Nasceu e morreu no ninho. Já nasceu e morreu. Aí depois disso eu vim para Belo Horizonte para estudar. Mas antes, o que vocês fizeram com o chinelo? Vendemos, damos para os amigos, vendemos uns. Ainda tem alguns usando aí. E aí depois disso a gente encerrou, né? Aí veio ali aquela fase dos 18 anos, né? Eu vim para BH estudar e nadar também, né? Eu era nadador. Não era Você era nadador? Não, nadador amador. E... Tamanho de nadador não tem. Tem. Mas era sempre aquele nadador que não gostava muito de treinar. Sim. Então eu vim para BH, aí fui nadar no Mackenzie, que é um clube aqui em BH. Fiquei um mês no Minas, uma experiência no Minas, depois fui para o Mackenzie. E no Mackenzie eu já vi que não era aquilo que eu queria também. Falei, o pessoal aqui parece que é muito melhor que eu, e eu tenho muita chão para queimar aqui, eu acho que eu não vou querer, não. E não pode tomar uma cervejinha, tem que dedicar cheio demais. de regra. Não. Aí fiquei estudando aqui em BH um tempo, e depois voltei para Varginha. Aí em Varginha eu comecei a trabalhar com meu pai um tempo, né? Meu pai, ele mexe com café. Então eu ia com ele para a roça, andando muito com ele, onde eu aprendi muita coisa também. Porque meu pai, ele vem de uma história empreendedora, porque ele não tinha nada, né? A gente é de uma família, desse lado da família do meu pai, uma família de imigrante italiano, né? Que vieram para o Brasil para apanhar café, para trabalhar na lavoura e tudo. E o meu pai, ele teve a história empreendedora, ele conquistou muita coisa, conquistou as terras dele lá, a fazenda dele e tudo. E eu tive essa trajetória de acompanhar muito ele. Então, nesse começo, eu acompanhei ele comprando um pedacinho de terra, ele fazendo negócio, ele vendendo uma coisa para comprar outra e tal. Então, isso aí foi muito marcante também na minha trajetória, né? E, depois disso, eu fui trabalhar com o meu avô, que é da parte da minha mãe, que é café também. Tá. Café e gado, né? Pecuária, que é uma coisa que eu gosto muito de mexer também. Mas lá com o meu avô, fiquei muito tempo, né? O meu avô é minha referência também de trabalho. Trabalhei muitos anos junto com ele. E lá eu enxerguei que aquilo ali não tinha espaço para mim, da forma que eu desejava. Eu queria escala, né? Eu queria um negócio... Quando você fala que não tinha espaço, em que sentido? É que ele tem uma fazenda muito boa, só que... Lá em Varginha. Lá em Varginha. Só que essa fazenda depois divide para os filhos e tudo, e quando chegasse para mim ia ser uma coisa pequena. Tá. Né, para eu criar minha família e tudo mais, né? Então eu cheguei a essa conclusão rápido
e eu tive uma conversa com meu avô em dado momento, né? Meu avô é uma pessoa inteligente, extremamente sábia, né? Eu falei, vô, isso aqui não dá para mim. Imagina daqui 15 anos, 20 anos, como é que vai ser isso aqui? É pequeno para mim e tal. Então, eu queria te pedir uma coisa, eu queria te pedir a liberdade de poder mexer com outros negócios, mas eu nunca vou te abandonar aqui. Quando você estiver vivo, estiver por aí, eu vou estar aqui. E ele, né, concordou e aceitou, né? E ele me deu essa liberdade. Então, depois disso, eu comecei a mexer com muita coisa. Eu comecei a vender coisa. Eu assisti um filme uma vez que chamava Por Amor ou Dinheiro, que chama. Esse eu não assisti, não. Ele é até meio bobo. Depois de mais velho, eu fui assistir de novo. Eu falei, nossa, que filme bobo. Mas esse filme, ele marcou um pouco. Porque nesse filme, o cara, o protagonista lá, ele tinha um sonho de ter um hotel. E ele era funcionário de um hotel, né? Aí ele, durante o filme ali, ele vai desenrolando e ele vai conquistando, aos poucos, vendendo coisa por fora e tal. Ele vai juntando dinheiro, compra com um objetivo para comprar o hotel. Para comprar o hotel. Aí ele compra um terreno super valorizado e tal. Aí depois ele vai, arruma um investidor e o cara monta o hotel lá e ele realiza o sonho dele no final do filme. Então esse filme acabou que me marcou bastante, é bem legal. E eu comecei a vender Qual que é? Repete aí para quem não pegou, para pegar. Por Amor ou Dinheiro, que chama. Por Amor ou Dinheiro. Ou Dinheiro. E esse filme é daquele Michael J. Fox, sabe? Sei. Que é De Volta para o Futuro. Então, aí depois disso eu comecei a vender. Chegou uma época que eu vendia antena de celular, torrava café para vender em mercearia, gravava CD para vender para o pessoal. E depois eu tive uma transportadora, que era eu junto com outro amigo, eu tinha uma picape, ele também tinha uma picape, a gente pegou e juntou, não, vamos transportar coisa, né? Aí fizemos uma parceria com uma transportadora grande e a gente distribuía no sul de Minas. Então, tivemos essa fase também com a transportadora, que era como se fosse uma entrega do Mercado Livre hoje, né? Sim. Que a gente vê muito. A gente fazia isso. Aí aos pouquinhos foi crescendo, a gente comprou uma Kombi, aí distribuía na Kombi e tal. E depois disso, eu fui juntando dinheiro, né? Fui juntando dinheiro e fiquei mais ou menos uns 7 anos aí juntando dinheiro. Aí montei uma escola, né? Que foi meu primeiro contato com franquia. Fui franqueado de uma rede de escolas, que eu levei lá para Varginha. E eu com a Carol está aqui, A próxima que vai falar aqui, né? Não. A Carol... coloquei ela lá dentro da escola para trabalhar junto, ela entrou de sócia também, e ela é minha namorada na época, né? A gente, sei lá, estava meio recente ainda, e já abraçamos junto e fomos. E a escola deu muito certo, foi um case assim, bem bacana. Era escola de quê? De idiomas? Cursos profissionalizantes. Profissionalizantes, tá. Curso de manicure, cabeleireiro, inglês, enfim, tinha muitos cursos. E a gente aprendeu muito também na escola, sabe? Foi uma lição assim, bem interessante. E, junto com a escola, também comecei a mexer com pecuária, que é uma história curiosa também, que eu era limitado para mexer com pecuária, porque como a pecuária, se você tem pouca terra, ela te limita, o boi precisa de terra, muita terra para comer, né? Aí eu conheci um cara lá em Varginha, que era um pecuarista, que é meu amigo, ele é um pecuarista grande lá em Varginha, só que ele não tinha terra. E eu ficava, caramba, mas como é que ele faz? Ele é um pecuarista grande, mas não tem terra. Não tem terra. Tá. Falei, mas como é que ele faz, né? Não tem terra e tal. Aí eu comecei a querer entender. E surgiu uma situação que eu vendi uma caminhonete para ele. Ele queria me comprar a caminhonete. E eu falei para ele, eu te vendo nesse preço aqui, só que com uma condição. Eu vou rodar com você, nós vamos andar junto aí, para que eu quero aprender. Não, falei, não, é negócio. É negócio, não é amizade, não, é negócio. E fiquei rodando com ele bastante tempo, coisa de anos, assim, para aprender. Aí aprendi os sistemas que ele fazia de arrendamento de terra, de parcerias e tudo, e criei um curso, né, que chama Pecuária para Todos. Esse curso, acho que nem disponível está. Eu criei tudo que ele fazia, eu ia anotando na agenda. Chegou no final, eu falei, caramba, eu tenho um material enorme aqui. Peguei e criei um curso online e comecei a vender na internet. Vendi curso pra caramba. E hoje eu desativei ele por questão de foco, né, de dar suporte. Então teve essa fase da pecuária. E depois disso, como eu já estava mais maduro no segmento de franquia, eu fiz uma viagem para o exterior em 2014 e
E foi a primeira sementinha que foi plantada de lavanderia na minha vida. Comecei a ver muitas lavanderias lá fora. Aí ficava aquela questão, por que no Brasil não tem tanto, né? Naquela época não tinha tanto no Brasil. E vim embora para cá, mas não toquei aquilo para frente. Aí em 2015 eu conheci uma pessoa que foi me dar uma consultoria na escola. E ele falou, olha, tem um cara lá no Sul que está com um projeto de lavanderia. Aí eu fui procurar saber, entrei para dentro do projeto, só que o projeto era muito novo, eu fui um dos primeiros a entrar. Depois logo eu vi que não era muito o que eu estava pensando. Ele estava com um projeto mais focado para lavadeira. Tá. Era uma lavanderia mais voltada para lavadeira. E a gente começou, a partir de 2015, a formatar o nosso próprio modelo, que foi o modelo da Elave. Né? Então, a gente montou uma loja lá em Varginha. Nasce Elave, então, em 2015. 2015. E pergunta que não quer calar. Depois de tantas experiências assim, hein, Mendonça? Quantos anos o Fernando tem? Comenta aqui. Eu acho que tem uns 70, 80, não? Com tanto negócio que passou, quantos anos? Eu esqueci de falar alguns, viu? Eu acho que ele tá pintando esse cabelo, eu tô com viu, 39 anos. 39 anos? Nenhum fio de cabelo branco ainda. Não. Eu falo, meu irmão tem 40. E já tá com o cabelo bem grisalho. Fala, estudou demais, né? Estudou muito, sabe muito. No meu caso, ainda não, mas não veio nenhum fio de cabelo branco. Mas espero que daqui a pouquinho comece a... Tá na fase, vai brotando. É inevitável, né? Mas assim, é o que 2015, então, nasce Elave. Nasce Elave, tá. Sim. E a Elave nasce em 2015, a gente tocava em paralelo com a escola e a fazenda, né? A administração lá da fazenda. A Carol, ela foi colocada lá na Elave, né? Eu fui montando o modelo de lavanderia sem meio que falar com ela, e ela foi meio que jogada lá. E depois ela que desenrolou tudo. Parte operacional, desenvolvimento de processos. A gente começou com um processo só de planos mensais, depois a gente começou a colocar peça avulsa, depois quilo, e peças especiais e tudo mais. E a Carol, que foi grande responsável por isso tudo. Ela matou no peito e assumiu e resolveu. Né? E não é porque ela está aqui não, viu? Mas é porque foi mesmo. E eu sempre gostei muito, eu comecei a gostar muito do segmento de lavanderia, porque escola tinha algumas situações que me incomodavam, que era, principalmente, o comercial muito agressivo. Para você vender um curso, você tem que laçar a pessoa na rua, levar para dentro, senão você não vende, e entrar no emocional dela de uma forma muito agressiva, isso me incomodava. Questão de inadimplência também muito alta, questão das coisas muito subjetivas. Não gosto do curso. Mas não gosto por quê? Não gosto do professor. Mas por quê? Se o outro gosta. Então, era tudo muito subjetivo. E na Elave eu comecei a ver que isso era diferente e comecei a gostar disso. Né? Então, em dado momento, eu decidi ficar só com a lavanderia. Aí a gente vendeu a escola, né? A gente conseguiu fazer um negócio muito bom na escola, vendemos. E a franqueada, a moça que comprou de mim, está lá até hoje como franqueada, já montou mais 2 escolas. E a gente começou a focar mais na lavanderia. Né? E a lavanderia começou a crescer, tudo em 2019, em meio de 2019, mais ou menos em junho, julho, eu falei, agora eu acho que a Elave está pronta para ir para o mercado de franquia. A gente está com um modelo de negócio bem formatado, um posicionamento de mercado bem estratégico. Aí comecei a formatação de franquia. Contrato, papapá. Outubro de 2019 estava tudo pronto. Aí vendi minha primeira franquia em novembro de 2019. Peraí, vamos lá. 2015 surge Elave, 2019 é quando o modelo de negócio transforma um modelo de franquia, certo? Sim. Ô Fernando, quando vocês decidiram criar a Elave, já pensava em algum momento que aquele modelo de negócio se transformaria numa rede de franquias? No primeiro momento, não. Né? No primeiro momento, a gente achava que seria um bom negócio. Mas, no decorrer, como já tinha tido uma experiência com franquia, a gente tinha entendido que o modelo de franquia é um negócio interessante. Aí, depois, o negócio maduro, tudo, validado na cidade, a gente já começou a pensar em franquia. Legal. E me fala uma coisa aqui, ó. Quando você foi para fora do país, você entende que esse segmento é um segmento interessante. Quando a gente vai para os Estados Unidos, para a Europa, eu falo assim, cada esquina tem uma lavanderia. É muito natural. Aqui no Brasil, a gente vê um mercado, né, aquecido, mas é um mercado ainda que tem muito para crescer, não é isso? Sim. Por que você entende que
fora já está bem consolidado, aqui agora vem crescendo bastante. Eu entendo que o Brasil ele ficou um pouco atrasado na questão da mão de obra. Né? Atrasado em qual sentido? No sentido de a gente ainda tinha muita mão de obra disponível para fazer esses trabalhos, né? E lá fora a gente já não tem há muito tempo. Então, agora no Brasil, a mão de obra já ficou limitada, muito limitada. Então, hoje em dia, as diaristas não querem lavar roupa, né? E passar, nem se falar em passar, dobra o preço. Sim. E as famílias mudaram também, né? Hoje todo mundo está no mercado de trabalho, todo mundo trabalha, as pessoas não têm tempo, e quando tem tempo querem usar esse tempo para um lazer, para uma coisa que faça o bem da família, né? Então, todas essas características que foram acontecendo foram fomentando o nosso mercado. Então, o mercado de lavanderia, vou te dar alguns dados aqui, mas eu preciso confirmar eles, porque são mais antigos. Quando eu comecei com lavanderia, em 2015, se não me falha a memória, 2% da população brasileira usava lavanderia. Em 2019, esse número já tinha dobrado para 4%. Hoje, em 2024, eu acredito que esse número já esteja na casa de uns 6, 7%. Tá. Mas se você for ver, é muito pouco. Você fala de que hoje utiliza o serviço de lavanderia. Sim, que utiliza. Se você for ver a realidade de Estados Unidos, Europa, a gente está falando em coisa de 30%, 40%. Então, é um mercado que ele vem dobrando de tamanho ao longo dos anos, vem crescendo. E eu gosto de comparar muito com a questão do restaurante self-service. Né? Eu me lembro, quando eu era criança, na minha cidade tinha 2 restaurantes self-service. E era uma novidade, assim, ninguém ia, né? E hoje você vê, todo mundo vai em restaurante self-service. Esse movimento com lavanderia ele é parecido, porém ele é mais lento. Né? Ele vem de forma lenta. E eu acho que o fator principal desse mercado, que é onde que eu acredito que o posicionamento de mercado de lave é muito estratégico, é a questão de quem está passando a usar lavanderia? Quem são essas pessoas? Classe média alta, que antigamente não usava lavanderia porque lavanderia era caro. Né? Então, a Elave veio com essa proposta de trazer um serviço de qualidade, de excelência, e, ao mesmo tempo, colocar no bolso das pessoas, da classe média alta e classe alta também, né? Que também é um público do nosso mercado. Então, esse posicionamento ele ficou muito, muito estratégico. A gente entra nas cidades, nos lugares, assim, com uma demanda enorme. A grande missão nossa, do nosso franqueado, que é o que a gente treina ele para fazer, é mostrar para a população quem que ele é, onde que ele está, o que ele faz e quanto que ele cobra. Então, o nosso marketing é todo voltado para isso. Porque você quebrando essas 4 situações, a pessoa vê, pô, peraí, isso aqui me interessa. Porque se você chegar para uma pessoa, um amigo, você vai montar uma lavanderia, se chegar para um amigo e falar, olha, vou montar uma lavanderia aqui no nosso bairro. Aí o cara vai falar para você, lavanderia, bacana, cara, legal, tal. Mas se você chegar para ele e falar assim, olha, vou montar uma lavanderia aqui no nosso bairro, que você pagando R$250 por mês, R$300 por mês, você tem toda a sua roupa lavada, passada, embalada, sem ter trabalho nenhum. E esse valor não é um valor real. Esse valor é um valor que não é real, porque você não vai estar gastando água, luz, produto, mão de obra, tempo. Então, aí a pessoa fala, opa, peraí, isso aí é verdade? Né? Então, o grande dever de casa do nosso franqueado é esse, fazer essa comunicação. Uma vez que ele consegue fazer isso, uma vez que ele consegue tracionar no começo, o próprio boca a boca começa a agir de uma forma muito efetiva no negócio dele. Eu olhando aqui do outro lado, vamos colocar aqui do lado de fora, tá? Eu não estou dentro do segmento de lavanderia. E aí, até comparando com o mercado lá fora, aqui, o desenvolvimento, eu acho que... Fernando, você falou bem com relação às domésticas. Antigamente, né, eu pensava contratar uma doméstica, tinha que limpar, passar, lavar e ainda tinha que cozinhar bem, né? Sim, hoje em dia, amigo, esquece isso, não existe. A outra questão, eu acho que os imóveis cada vez menores também, eu acho que deve ter um impacto direto, né? Com certeza. Antigamente sempre tinha uma área, né, para lavar as roupas, máquina, uma área para secar. Hoje em dia os apartamentos, casas cada vez menores. E essa questão da popularização, porque realmente quando falava lavanderia já associava a algo, muitas das vezes economicamente falando para aquela pessoa, caro, né? Sim. Então, quando você chega mostrando que você pode ter um serviço de qualidade e acessível, aí não tem o porquê não desenvolver, né? Não tem.
E a gente teve, na pandemia, que a gente é filho da pandemia, né? A primeira franquia nossa inaugurou em fevereiro de 2020. Sério? Sério. Março foi pandemia, Março, né? pandemia. E o nosso franqueado, né? Ele é de Três Corações, ele é a cidade vizinha lá de Varginha, um cara fantástico, o Branner. Até mandar um abraço aí pro Branner. Acho que eu fui na loja Você dele, não foi? Foi na loja dele comigo? Foi. Ele... Foi uma história O cara muito tá curiosa. convida ele pra fazer um podcast aqui, eu já falo, pô, vem pra lá cá. que eu olho? Não, tem 3 câmeras, olha pra que tu quiser, entendeu? Tô brincando, olha pra aquela lá, vai. Branner, aí ó, tá convidado Tá pelo homem pra hein? vir fazer um podcast, hein? O Fernando falou que vai pagar a passagem, o hotel, tô brincando. Volta aqui, vai. Então, o Branner chegou, me lembro muito bem, porque esse caso foi muito curioso, né? Ele sentou na minha mesa lá, eu não tinha nenhuma franquia vendida, negócio novo. Chegou para mim, Fernando, eu sou engenheiro, mas estou desempregado, estou com dinheiro guardado, tenho um carro, eu vou vender o carro e vou entrar nesse negócio. Vai dar certo? Falei, cara, só Deus. Mas eu posso te garantir o seguinte, que nós vamos estar juntos. Nos momentos bons, nos ruins, nós vamos estar juntos. E, cara, aí quando veio a pandemia, veio fevereiro que ele inaugurou. A cidade dele deu enchente. Para começar, já começou por aí. Começou bem, né? Começou bem. Aí, fevereiro, março, veio a pandemia. Eu falei, nossa, e agora? Pandemia e a gente sem saber o que fazer. A gente mesmo, né, do nosso negócio, preocupados, né? E o Branner inaugurando, e o cara tava meio com o dinheiro meio contado. Aí chegamos junto nele, falamos, vamos criar estratégia, vamos entrar dentro da casa das pessoas. E criamos estratégias, né? A gente começou a falar, quem está entrando na casa das pessoas? Hamburgueria, pizzaria. Então vamos colocar o nosso panfleto junto com a hamburgueria, vamos entrar junto. E começamos a entrar, e o Branner bateu o ponto de equilíbrio nos 3 primeiros meses. Tá. No meio da pandemia, no meio do lockdown. Hoje a gente conversa igual o empresário. Ele é empresário, ele domina o segmento de lavanderia. E então é um case muito bacana da rede, né? A gente já começou assim no meio de um vendaval e nos dá muito bem. Agora, uma outra situação legal também que aconteceu foi que quando a pandemia começou, a gente ficava muito na dúvida, né? O que vai acontecer? E o nosso cliente? Como é que a gente vai fazer? E pela nossa surpresa, o nosso cliente ficou mais apavorado do que a gente. Porque ele começou a ligar na lavanderia e falou, gente, vocês não podem fechar, pelo amor de Deus. Se vocês fecharem, eu não tenho nem máquina de lavar mais em casa. Eu não tenho quem faça o trabalho. Então, a gente começou a ver o quão robusto é o nosso negócio. Em meio de uma crise, em meio de uma situação que a pessoa... vem uma crise, o que a pessoa faz? Demite, às vezes, uma funcionária, tal, e ela começa a terceirizar o serviço ali de unicusto, né? Então, isso foi interessante, mostrou muita coisa para nós, né? Então, a gente veio com essa primeira franquia, com essa história aí, né, de superação. Sim, e eu falo assim, toda vez que nós temos lá na ponta, né, um franqueado, parceiro, né, e ver o desenvolvimento do franqueado, eu falo que não tem nada melhor para a franqueadora, né, cara? Nada melhor. Eu acho que isso é a nossa missão, né, Henrique? Sim. Eu vejo você aqui também, acompanho muito... você formando empresários, formando não só da sua equipe, mas de fora também, né? E eu acho que a minha missão também está muito ligada nisso, né? A vida foi me levando para esse caminho, sem eu querer, né? Porque eu venho do segmento do rural, né? Do gado, do café. Quando vê, eu já me vi dono de escola. E aí lá na escola eu comecei a enxergar coisas que eu não via antes. Por exemplo, a gente vendia, que eu comecei como vendedor na escola, né? Vendendo matrículas. E aí a pessoa não queria comprar um curso de jeito nenhum. E a gente empurrava aquela venda, e laçava, e entrava no emocional, e a pessoa, quando vê, tu entrava. Tá. Quando vê, passava 1 ano, 2 anos, ela saía dali cabeleireira, montava um salão, crescia, melhorava, saía manicure, esteticista, massoterapeuta, enfim. Então, essa mudança de vida que a gente via é muito bacana, isso é muito gratificante. Aí depois eu fui mexer com lavanderia, aí com franquia. Aí eu comecei a ver essa mudança de vida novamente, né, com os franqueados. O Branner é um exemplo, e vários outros franqueados que entram na rede, às vezes, com o dinheiro contado, quando vira empresário, já tem outros negócios e tudo. Então, acho que a nossa missão é muito ligada nisso, né, em contribuir com isso, né, em fazer parte, mesmo que minimamente, mas fazer parte desse processo, né.
E não tem coisa mais gratificante. Não tem, né, não, cara. Eu falo assim, esse é o negócio. nosso combustível. Eu levanto muita bandeira, Fernando, assim, que se nós queremos um país melhor, um dos principais pilares é o empreendedorismo. Para mim não tem, né, como não deixar o empreendedorismo de lado, até porque cada novo CNPJ, cada nova empresa, surge ali emprego, movimenta-se a economia, né, e isso, claro, contribui diretamente para um país melhor. E como franqueadora, né, quando nós criamos um ecossistema que desenvolve pessoas para empreenderem de uma forma mais segura, eu acho que nós temos um propósito muito forte. Eu já tive a oportunidade de visitar a sede. Você já foi lá, Mendonça? Você não foi não, né? Já foi quando eu fui lá? Não, eu tive a oportunidade de visitar lá a sede em Varginha e assim, eu vi isso muito latente, né, dentro da franqueadora, da preocupação realmente de desenvolver os empreendedores que entram para dentro da rede. Então, muito legal, muito legal. E eu falo assim, o crescimento não é por acaso, né? Sim, e a gente trabalhou muito nesse sentido. Como eu já sentei na cadeira do franqueado, eu tinha muito essa visão do franqueado para o negócio, né? O que está passando na cabeça do franqueado? Quais são os medos dele, as incertezas e tal? Então a gente sempre foi muito com essa base. Nós criamos um departamento lá na Elave que chama de Departamento de Bem-Estar do Franqueado, que é psicólogo. Nós temos um psicólogo interno que para auxiliar o franqueado naquela ansiedade pré-inaugural, pós-inaugural. Será que eu vou ganhar dinheiro? Será que eu não vou? Será que eu vou perder todo o meu dinheiro? E a gente sabe que empreender é obstáculo, né? Não tem jeito, não tem como ser diferente, né? Você já começa tendo obstáculos e então a gente foi criando ferramentas a partir dessa raiz, né? A partir dessa raiz, formar empresários. O que a gente pode fazer aqui para deixar a trajetória deles mais leve, mais tranquila? Então a gente criou esse departamento de bem-estar, a gente criou checklists de reuniões semanais que elas vão graduais de acordo com o desenvolvimento do franqueado. Então o franqueado entra, a gente entende que ele está na maternidade, Sim. que ele é o bebê, que ele precisa da gente como suporte dele o tempo todo. Aí depois ele vira a criança, né? Sim. Vira o adolescente. E depois, quando ele está na fase adulta, ele já quer caminhar sozinho. Então a gente tem muito franqueado que eles falam com a gente, para de me ligar, gente, eu não quero fazer reunião mais, eu estou tranquilo, deixa eu trabalhar. Porque a gente quer reunião, quer saber dos números, quer saber como é que você está, como é que está o comercial e tudo. Então isso aí é muito bacana. E por outro lado, é o resultado disso, né? A gente vê as pessoas mudando de vida, isso é bacana. Às vezes a gente vê as pessoas empreendendo, até dentro da nossa empresa, né? Que a gente vê que o empreendedorismo não é só montar um negócio, né? Tem gente empreendendo na própria carreira, tem gente que empreende num projeto, num sonho, né? Esses dias eu tô desenvolvendo um projeto social lá em Varginha, foi muito bacana, porque a gente vai falar de empreendedorismo e para jovens e tal. E eu estava vendo na sala, assim, na reunião que a gente foi lá, as professoras sentadas, né? Eu fiquei pensando, nossa, mas elas são grandes empreendedoras. Sim. Né? Elas estão aqui num projeto social, muitas vezes sem ganhar nada, empreendendo num sonho de ajudar alguém, de ver alguém mudando de vida. Né? Então, empreendedorismo é muito amplo, né? A gente fala em empreendedorismo e muitas vezes a gente vê a imagem de empresa, né? E não é, né? Empreendedorismo é muito amplo. O Fernando, para quem quer entender um pouco mais até do suporte, você falou de algumas áreas que tem para dentro da franqueadora e o desenvolvimento desse franqueado junto ao modelo de negócio. Mas aqui, quem está vendo, quem está ouvindo, vamos lá, eu me identifiquei com o modelo de negócio, entendi, é para mim, tive reuniões, assinei o contrato. Me fala um pouco, depois de assinar o contrato, quais são as etapas que esse novo franqueado vai ter junto à rede? Sim. Assinou o contrato, ele vai receber um primeiro contato já do time de pré-inaugural, né? Aí ele vai começar a ter os treinamentos. Que aí começam os treinamentos online, escolha de ponto e tudo mais. Depois disso, ele vai para o treinamento presencial, que aí é lá na sede, lá em Varginha. Ele fica Isso lá é antes da inauguração, antes beleza? da inauguração, ok. sim. E tem vários treinamentos, né? Tem o treinamento de marketing, tem o treinamento operacional. Aí ele inaugura. Ele inaugurou, escolheu o ponto, né? Ele vai ter uma assessoria de escolha de ponto. Aí vai estar em contato com a equipe, né? de suporte, as ferramentas de geomarketing e tudo mais. E depois disso ele inaugura. Aí ele vai para a segunda fase, que é a pós-inaugural, né?
que aí a gente vai estar lidando ali com as incertezas, né? Que entra a questão da psicóloga. Se ele desejar ter o atendimento dela, ela está lá disponível. E ele entra na questão também de começar a falar das estratégias comerciais, marketing. O que você vai fazer? Vou fazer um tráfego pago, vou fazer uma parceria, um influencer, enfim. A gente começa a desenhar com ele as estratégias, começa a acompanhar os números com ele e entra a consultoria comercial, que aí é fazer mesmo. O que você tem que fazer? Como que você vai converter o lead? O cara vai entrar em contato com você ali pelo Instagram, o que você vai fazer? Então, a gente ensina isso tudo para ele. A gente entende que o franqueado vem do zero. Né? Às vezes o franqueado já tem um nível mais avançado, mas na nossa cabeça ele está vindo do zero. Então, feito todo esse trabalho, ele inaugura, aí começa as reuniões mais de gestão, falar de estratégias, números. Né? Olha, primeiro mês eu fui assim, assado, o que eu preciso fazer? Qual é o meu primeiro objetivo? Bater ponto de equilíbrio. Então, primeiro objetivo nós vamos conquistar ele com quanto tempo? Com 1 mês, com 2. Eu tenho muitos franqueados que batem ponto de equilíbrio no primeiro, segundo mês da operação. Então, isso é muito bacana. É uma operação enxuta, robusta. Né? Então, é mais ou menos esse processo. E aí, no processo, sempre que ele precisa, levantou a mão, tem alguém para auxiliar ele lá. Sim. Isso foi uma outra coisa que a gente foi aprendendo ao longo do tempo, né? Desburocratizar o suporte. Então, a gente tem as ferramentas, né? O sistema. Quando a gente vai falar de coisas mais sérias, sistema, uma demanda, tudo mais. Só que no dia a dia é grupo de WhatsApp. Né? A gente monta grupos com os franqueados. Cada unidade tem um grupo que tem um consultor que está o dia inteiro no grupo ali, de olho, né? Então, porque a gente sabe que a demanda vem na hora, e o franqueado ele não tem aquele tempo de esperar. Então, a gente utiliza dessa ferramenta, tem um grupo que aí está o cara do marketing lá dentro, o cara do operacional, da gestão, dos números, do suporte, e para resolver isso rapidamente. E a gente entende também que isso é uma coisa passageira. Essa demanda alta do franqueado ela é passageira, porque logo ele começa a vencer a curva de aprendizado dele no negócio e ele começa a demandar menos. Então, o grupo de WhatsApp a gente achava que ia inflar muito o negócio e não inflou. Né? Porque os franqueados ali, os recém-inaugurados, eles utilizam muito. Mas os que já estão mais maduros, eles não utilizam tanto. Sim, normal, né? Eu falo até a hora que a gente até tem que falar, tá tudo certo aí, tá tudo bem. Não, cara, tô bem. É porque é uma evolução mesmo. Eu falo, a pessoa que muitas das vezes entra para dentro de uma rede nunca mexeu, e a grande maioria, né, nunca empreendeu, mas chega uma hora que vira especialista, né? Então, focado ali agora na experiência, né, em vender mais, já sabe como tocar, né? Sim. E a gente aprende muito com os franqueados. Sim. Né? O próprio franqueado ele começa a dar dicas para nós, dar sugestões. A gente tem que estar com esse canal aberto, porque é uma forma mais barata de evoluir o nosso negócio. Né? É ouvir o franqueado. Então, a gente está sempre procurando. Vem coisas esdrúxulas às vezes, né? Mas grande parte dos franqueados tem uma noção muito boa de trazer coisas que às vezes nós que não estamos conseguindo enxergar. Sim. Né? Não, e esse eu falo que é um dos grandes, né, benefícios para dentro de uma rede de franquias, né? Porque você tem ali pessoas diferentes com o mesmo propósito de construir uma marca maior, forte. Então, essa diversidade ajuda muito, né? Então, claro, entendendo, ouvindo e colocando aquilo que realmente faça sentido para dentro da rede. O Fernando, a Elave, quais são os serviços que tem hoje dentro das unidades Elave? A gente tem os serviços de planos mensais, que são planos onde a pessoa contrata o plano, ela lava a roupa toda semana, entrega a roupa lavada, passada, embalada por semana e ela paga por mês. Só para entender aqui. Então, toda semana eu deixo minhas roupas na Elave e recebo. Toda semana, então, eu posso ir juntando em casa, no cesto de roupa suja, levo para a Elave e toda semana, então, esse plano mensal. Beleza. Sim. É uma bag, né? A gente fornece uma bag para o cliente. Aí ele deixa a bag dele ali no banheiro, no quarto dele. Ele vai juntando de roupa suja. Chega no dia combinado, fecha a bag, lavanderia. Aí a gente tem um prazo de entrega para ele a roupa lavada, passada, embalada lá dentro da bag de novo. Legal. Além dos planos mensais, a gente tem as lavagens avulsas, né? Que são terno, tapete, edredom, tênis. São peças que não entram no plano mensal. E tem também a lavagem por quilo,
que é um meio termo entre o plano mensal e a peça avulsa. É uma lavagem mais dedicada assim, a viajantes, a pessoa às vezes que viajou, chegou com uma mala cheia de roupa suja, mas ele não é o cliente mensalista, então a gente tem a lavagem por quilo também, e tem os planos executivos, que são para pessoas que trabalham de terno, camisa, roupa social. Tá. Para quem está acompanhando aqui, até para entender um pouco mais a média de valores, só para entender essa questão, né, da popularização, é possível ter o serviço de lavanderia? Fala um pouquinho dessa questão financeira. Sim, as nossas tabelas elas variam de acordo com a região, né? Então, em lugares mais onde o potencial de consumo é maior, as tabelas são maiores, e em potenciais menores, as tabelas são menores. Mas a gente nunca perde o posicionamento. Tá. Então, um exemplo de valores. Mais ou menos uns R$300 você consegue fazer um plano já na Elave. Tá. 250, R$300. Um plano, às vezes, que vai atender uma pessoa ou duas. Né? E tem planos maiores, né? Casal com filho, com 2 filhos, 3 filhos, famílias maiores. Tem esses planos maiores também. Mas sempre vai ficar aí na casa de R$300 a R$800, se for um plano bem grande, né? Legal. Então, assim, é bem acessível realmente, né? Eu falo que não é só para quem, vamos colocar, classe média alta, não. Dá para, né, outras classes economicamente falando, né? Sim, com certeza. Vamos lá. Entendido o modelo do mercado, agora eu quero entender um pouco mais como opção de franquia. Muitas pessoas que nos acompanham aqui estão buscando opções para empreender, beleza? Então vamos lá. Primeiro, algo que não quer calar. Quanto é para eu investir e me tornar franqueado da Elave? Hoje o investimento total da Elave está entre 80 e 90 mil reais. Esse eu estou falando já com taxa de franquia, maquinário, enfim, adequações, projeto, tudo mais. A gente é um valor estimado, né? Entre 80 e 90 mil reais. Isso já todo o investimento, já capital de giro aí também? Capital de giro, sim. Então esse é o valor total do investimento, tá? Nessa casa de 80 e 90 mil. Tá. Faturamento médio de uma unidade? Uma unidade madura hoje dentro da rede, eu tenho unidades na rede que faturam 70, 80 mil, mas não é uma média. A gente estima uma média de 40, 45 mil de faturamento bruto. Tá. E o que sobra pro franqueado com um faturamento médio aí de 40, 50 mil? Temos franqueados com 55% de margem. 55% de margem? Margem líquida. É mesmo? Margem líquida. Mas também não é uma média. Vamos jogar para baixo, né? Acho que até para jogar para baixo, mas bem para baixo ainda ficou muito bom, né? Ficou. A média vai de 25% a 35%. Tá. A média de margem líquida. É um negócio muito robusto, é um negócio bem enxuto, você tem poucos funcionários, você tem uma demanda altíssima, fidelização muito grande de cliente. Né? Então a gente fala muito com franqueado isso. Você vai ter uma energia de marketing muito grande no começo, porque ninguém sabe onde você está, ninguém sabe o que você é e tudo. Mas depois que você atinge uma maturidade, muitas vezes você diminui tanto o marketing que você precisa fazer o marketing só de manutenção, para mostrar que você está ali, que você ainda está atuante e tal. Porque você começa a ter uma procura orgânica muito forte. É o boca a boca, é a pessoa que era uma conversa de botequim ali, entendeu como é que funciona o modelo. Né? Então é bem bacana isso. Essa questão que você comentou agora de recorrência, eu acho que é super interessante, né? Sim. Você foca, acho que o foco principal está nos planos, né? Porque você cria meio que um colchão, né? Sim, os planos eles têm uma importância muito grande pela recorrência. Tá. Mas a gente deixa o faturamento oscilando ali entre 60% e 50% de recorrente, que são os planos, tá. E os outros 40%, 50% são os avulsos, que são variáveis. Só que o variável nosso, ele não é muito variável. Por quê? Porque o cliente do plano, ele também é seu cliente de avulso. Né? Porque ele está lavando a roupa do dia a dia dele, a camiseta, a calça e tudo mais, mas ele também tem o terno, ele também tem o edredom. Entendi. Né? Ele também tem o tênis. Então acaba que o nosso variável não é tão variável, só que ele traz uma margem de lucro maior. Uhum. Né? Então a gente fica nessa oscilação 50-50, 60-40, que o franqueado fica tranquilo. Se ele pega uma sazonalidade, um mês de férias, algo assim, ele está resguardado ali pelo recorrente. Uhum. Né? E, ao mesmo tempo, ele está tirando ali o usufruindo da margem de lucro do avulso. Né? Você comentou que a quantidade de profissionais ela é baixa. Normalmente, são quantos profissionais para uma unidade? Normalmente, inicia com 1 ou 2,
dependendo se o franqueado estiver à frente da operação, inicia com 1 e vai crescendo gradativamente de acordo com o crescimento da lavanderia. Mas hoje uma média de 2, 3 funcionários por unidade. Tem unidades maiores que têm mais funcionários, mas numa média 2 ou 3. Show. Tá explicado, né, Mendonça? Negócio bom, né? Não é bom demais da conta. Traz o contrato aí que eu vou comprar 2 franquias aqui agora. Só 2? Pega a Mont Blanc que tá ali, ó. Vou assinar um contrato aqui, o negócio é bom. Aqui, então tá explicado por que tá crescendo. Toda vez que eu converso com o Fernando, rapaz, crescendo. Hoje está com quantas unidades? Hoje está em torno de 150 unidades. 150? 150. E quando você olha para frente, o que você espera dentro da Elave? Olha, eu vejo um crescimento, eu vejo que a gente pode multiplicar ainda por 6, 7 vezes de uma forma muito realista. Né? Eu tive acompanhando aqui o podcast também do Felipe lá de São José do Rio Preto. Felipe Marinha Brasileira. Legal. Então, o nosso negócio acaba que não é igual, mas é bem parecido. Sim. Né? Ele trabalha em outro segmento, tudo. Eles já estão com mais de 500 franquias. Né? A gente vê outras realidades, a própria Aquazero também, que é uma... Né? Então, a gente vê o crescimento, a tendência do nosso mercado, a forma que ele vem crescendo, a gente entende que a gente pode ter 700, 800 franquias tranquilo. Sim. Porque se a gente entende que o mercado vem dobrando de tamanho, a gente tem que dobrar de tamanho junto. Sim. A gente tem que ir ocupando espaço. Porque os usuários de lavanderia não são as pessoas... Isso eu falo muito com os franqueados. Franqueados existiam com aquela ideia de concorrente, né? Nossa, mas tem um concorrente. Fala, gente, não preocupa com o concorrente. Por quê? A maioria dos seus clientes são pessoas que estão passando a usar lavanderia. E não são pessoas que já usam. Sim. Então, essa é uma característica do nosso mercado, que ele é um mercado que cresce com pessoas novas. Né? Então, a gente enxerga que tem um potencial enorme e a Elave ainda tem muito espaço para ocupar no Brasil. Né? O Brasil é muito grande, muito diverso, e a gente enxerga aí um potencial de 700, 800 franquias. Eu acho que até mais, isso aí. Bem mais do que esse. Hoje, normalmente... Quantos habitantes viabiliza hoje montar uma operação da Elave? Hoje, a gente tem experiência em algumas cidades de 30 mil habitantes, que a franquia prosperou bem, e também capitais, né, sem dúvida, mas a gente avalia caso a caso. Né? Por exemplo, se a gente pegar uma cidade no Nordeste, de interior, ou no Norte, a gente tem que avaliar bem, porque o poder de consumo ali da cidade... Na região Sudeste, Centro-Oeste, Sul é mais tranquilo, porque tem cidades riquíssimas aí com 30 mil habitantes, né? Então a gente avalia caso a caso. Uhum. Hoje no Brasil inteiro o interesse de expansão Brasil ou inteiro. só alguma região específica? Brasil inteiro, estamos em todos os estados, menos no Acre, que a gente está em dúvida se o Acre existe. No Acre é bom, cara. Cara, eu tenho unidade lá no Acre que bomba de faturamento, sério mesmo. Eu sei. Não só em Rio Branco, tem Cruzeiro do Sul, tem outras cidades ali também que a semana passada, do lado do Acre, ali tem Rondônia também, o polo bom também, tá, cara? Sim, a gente sabe, o meu irmão mora no Acre. Ah, é? Ele mora em Rio Branco, mas a gente ainda não vendeu uma franquia lá, a gente ainda não entrou lá. Mas a gente sabe que lá é um Eldorado mesmo, né? Sim. O pessoal ele vai para lá para ganhar dinheiro, montar negócio, não tem muita opção, então quem monta ganha dinheiro, vai bem, né? Mas estamos no Brasil inteiro. Cara, legal demais. Vai crescendo, vai, Mendonça. Roupa para lavar não falta, eu falo, tem um negócio que é bom, é quando você lida com limpeza, né? Porque eu falo assim, toda hora suja, né? Eu brinco que você comentou da Aquazero que nós temos aqui. Eu falei, cara, carro sujo vai ter todo dia. Sim. Né? Eu tava falando com o Felipe lá da Marinha Brasileira, mesma coisa, casa suja todo dia, né? Não tem como. Então, é um perfil de negócio que sempre vai existir demanda, né? Sim. E até você me lembrou de uma situação engraçada e curiosa. A Carol está aqui, ela testemunha disso. A gente morava numa casa, eu com a Carol, e a casa era muito dividida de parede, assim, com o vizinho. Então a gente escutava tudo que o vizinho falava. Sim. E um dia eu cheguei em casa, eu com a Carol estava lá na sala assistindo televisão, e o vizinho com a vizinha com o marido quebrando o pau, brigando lá. Aí... E sabe qual que era o motivo da briga? A roupa. Ah, é? Era a roupa. Eu lavo a tua roupa e não sei o quê, você não dá valor. Falei, Carol, pega um panfleto e joga lá. Já tinha lá. Já tinha lá. Falei, olha o tamanho da dor que a gente tem nas casas, né?
Então, a gente fala muito isso franqueado. A gente não lava roupa, a gente resolve problema. Sim. Né? Então, o nosso serviço é esse. A gente tem que estar com essa mentalidade. Se a pessoa pôs o pé dentro de uma lavanderia da Elave, ela tem um problema para ser resolvido. Né? Então, a gente tem que procurar encaixar a nossa solução dentro do problema dela. Então, esse caso foi muito curioso, ficou marcante, porque gera uma discussão dentro de casa, até um divórcio, bobear, né? A questão da roupa. Tinha que fazer um marketing em cima disso, né? Sem brigas no relacionamento. Contrate Elave, hã? Criança também, né? Hã? Criança também, né? Sim. Criança, é. Tu falou da Carol. Carol, e aí? Carol, cadê você, Carol? Falo nessa câmera, falo nessa, não sei. É o seguinte, Carol é a esposa do Fernando, tá aqui atrás das câmeras, mas não quer aparecer em frente às câmeras. Eu quero que você comente aqui. Carol, no próximo podcast? No próximo. Porque a Carol, ela tem um dedo bem forte na Elave nos processos, né? Que você me comentou, não é isso? Sim. A Carol, ela que desenhou os processos operacionais da Elave, né? Para falar a verdade, foi ela que começou tudo. E se não fosse ela, eu teria desistido já lá atrás há muito tempo. Tô falando que ela tem que falar no podcast, mas no próximo, dependendo do número de comentários, tu anima? Tô igual aqueles youtubers lá, você já viu? Você tem filho pequeno, você sabe como é que é, né? Eles ficam lá, se bater tantos mil likes aqui, eu faço o próximo vídeo pra você, já viu? Eu fico vendo isso aqui, porque eu tenho filho, né? Já viu? Então, ó, comenta aí, quem sabe a Carol, dependendo dos comentários, vai animar, hein? Hã? Uai, eu dou total apoio. Não é? Não, tem que aparecer. Não é tranquilo o podcast aqui? É uma conversa. Tranquilo. Eu nem lembro que tem essa câmera aqui, ó, não é? Muito bem à vontade, muito tranquilo. Show? Show de bola. Fernando, é o seguinte, eu tenho uma missão, e essa missão tu tem que estar junto comigo. Qual é? Nós incentivarmos outras pessoas a empreenderem. É o que eu falo toda vez que alguém decide abrir uma empresa, né, contribui para um país melhor, gerando empregos, movimentando a economia. E esse, eu acho que é o grande legado que a gente pode levar como franqueador. Só que muitas pessoas, agora que estão aqui nos acompanhando, vendo, eu falo que o segundo maior sonho, não sei se você sabe, o segundo maior sonho do brasileiro é ter o próprio negócio. O primeiro é viajar pelo Brasil. Então, quando você fala, quer ter o seu próprio negócio? Todo mundo levanta a mão, eu quero. Mas muitas pessoas ficam com medo, né, daquele frio na barriga, que eu falo é natural. Eu vou abrir uma outra empresa, você já abriu umas 550 empresas, bateu esse frio na barriga, não foi? Toda vez. Não é diferente. Eu falo, bate esse frio na barriga. Mas, claro, quando a gente vai para dentro de uma rede de franquias, é o que eu falo de ir junto com pessoas que estão do teu lado, né? Então, opa, deu um friozinho na barriga, levanta a mão, né? Antes de pegar um caminho da direita, da esquerda, pergunte. É muito melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos próprios erros e nessa jornada empreendedora ter uma rede séria, comprometida no crescimento. Concorda? Totalmente. 100%? 100%. Então, olha para aquela câmera ali. Faz aquele convite para essas pessoas, né, a empreenderem para a gente construir um país melhor, mas dentro do segmento de franquia. Para de reinventar a roda. Pessoal, franquia, você corta caminho, né? Você já está pegando um negócio validado, um negócio que, se você tiver um problema, o franqueador com certeza já passou por um problema similar ou pelo mesmo problema. Ele vai conseguir te dar o direcionamento de como resolver isso. Ele vai conseguir te mostrar os caminhos que você deve seguir, a receita do bolo, né? Então, isso não tem preço. Isso aí, você corta muito caminho, você consegue se desenvolver de uma forma muito rápida, consegue aprender, se formar como empresário. E esse foi o meu caminho também, né? Eu comecei como franqueado. Então, o aprendizado é muito grande para você se desenvolver e construir uma carreira empreendedora, dali a pouco com outros negócios, né? Com mais franquias, se tornar um multifranqueado, né? Que é uma situação comum hoje, que é o franqueado que tem várias franquias, né, do mesmo segmento ou de vários segmentos. Então, isso pode vir, pessoal. Empreender tem um lado difícil, porém, a liberdade que te traz, a sensação de poder conquistar as coisas, né? A sensação de eu consegui fazer isso, eu consigo fazer outras coisas. Então, isso aí é muito gratificante, é muito legal.
Você falou uma palavra que eu acho que é importante todo mundo também ter de entendimento, que é o sonho dos brasileiros empreender, mas não é fácil não. Então, quando nós falamos que o sistema de franquias é mais seguro, não significa que comprar a franquia, senta, já viu aquele menor? Fica sentado esperando o dinheiro cair. Se alguém descobrir, conta pra mim, por favor, que até hoje não descobri. Tem que trabalhar, né, cara? Não tem jeito, né, Fernando? Certeza. Não tem varinha mágica que vai bater e vai fazer acontecer. Não tem. Isso é a nossa experiência como franqueador. Mostrou pra gente que depende talvez mais do franqueado do que da franqueadora. Né? A franqueadora, ela tá ali como a franqueadora entrega todas as ferramentas para o franqueado utilizar. Mas se o cara não pega e não utiliza, não vai. Né? Então, assim, dá trabalho, dá. Tem que trabalhar, tem que se desenvolver, estudar, ter paciência, ter persistência. Mas, por outro lado, é aquilo que eu falei, é muito gratificante, né? Você se desenvolve muito, né? Você fica cascudo, aguenta passar por problemas, não é qualquer coisa que te abala. Então, isso é muito legal no empreendedorismo. Show, é isso aí, ó. Se você quer trabalhar, tudo bem? Parar de mimizinho pra cá, pra lá e, internalizar realmente as responsabilidades, né? E pegar de tudo o que a franqueadora já testou e praticar para dentro do teu próprio negócio, sem sombra de dúvidas, o franchise é uma excelente porta para você empreender. Gostou do podcast? Demais, cara. Vamos falar mais umas 2, 3 horas? Não, eu só se a Carol falar aqui, entendeu? Gostou? Tranquilo? Demais. Bom demais, está convidado para o próximo podcast e vamos trazer os franqueados aqui também, né? Para falar. Fechou? Fica o convite aqui também. Eu queria fazer um agradecimento aqui para minha equipe lá da Elave, né? O pessoal que está no time lá junto com a gente no dia a dia. A gente sabe que a gente não constrói nada sozinho, né? Então eu tenho o time lá bem engajado, pessoal altamente qualificado que está junto. Então fazer um agradecimento para a turma lá, para as meninas, para os meninos lá, né? E é isso. Show. É isso mesmo, ó. Eu falo que quando você olha para um negócio de sucesso, é um time forte, né? É um time engajado, que quer fazer o negócio acontecer. E aí, realmente, quando tem um time forte, ninguém segura no mercado, né? É 150, vai passar para 200, 300, 400 e... E bora. Bora, acelera. Fechou? Fechou. Forte abraço. Ó, é o seguinte, falei que o bate-papo seria legal. Então, inscreva aqui, comente, tudo bem? E sempre tem um vídeo legal aqui do lado, continua a jornada aqui no YouTube.